Lendas Episódio 4, A Torre de Babel. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, a Torre de Babel. Vocês sabem o que foi a Torre de Babel? Por que ela foi construída? E o que aconteceu com as pessoas que tentaram erguê-la? Essas são algumas das perguntas que responderemos neste vídeo, baseados em fontes históricas e bíblicas. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. A Torre de Babel é mencionada no capítulo 11 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Segundo o relato bíblico, depois do dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram e se espalharam pela terra. Eles tinham uma só língua e uma só cultura, e decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu, para fazerem um nome para si e não se dispersarem pelo mundo. A torre seria um símbolo de orgulho, de desafio a Deus e de união humana sem a presença divina. Mas Deus viu o que eles estavam fazendo e não gostou. Ele disse: "Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para não entenderem a voz do outro." Então Deus confundiu a língua dos construtores da torre, fazendo com que eles falassem idiomas diferentes e não se entendessem mais. Assim, eles pararam de construir a torre e se separaram uns dos outros, formando as diferentes nações e povos que existem até hoje. Por isso o nome da cidade ficou sendo Babel, que significa confusão. A história da Torre de Babel tem vários significados e lições para nós. Ela mostra que Deus é soberano sobre toda a humanidade, e que Ele pode frustrar os planos dos homens quando eles se opõem à sua vontade. Ela também mostra que Deus quer que os homens se espalhem pela terra e cumpram o seu propósito de encher e dominar o mundo, e não que se concentrem em um só lugar e se isolem dos outros. Ela ainda mostra que Deus valoriza a diversidade das línguas e das culturas, e que Ele pode usar essas diferenças para realizar os seus planos. A Torre de Babel é uma lenda ou uma realidade? Existem evidências históricas ou arqueológicas que comprovem a sua existência? Essas são perguntas difíceis de responder, mas existem algumas pistas que podem nos ajudar a entender melhor essa história. Uma delas é que a região da Mesopotâmia, onde ficava Babel, era conhecida por ter várias construções em forma de torre chamadas zigurates. Esses zigurates eram templos dedicados aos deuses pagãos, e tinham vários andares, cada um menor do que o anterior, formando uma espécie de pirâmide. No topo do zigurate ficava um santuário onde os sacerdotes faziam oferendas e rituais aos deuses. Alguns desses zigurates ainda existem hoje em ruínas, como o de Ur, o de Uruk e o de Borsippa. Outra pista é que existem relatos antigos de outros povos que falam sobre uma grande torre construída pelos homens na antiguidade. Um desses relatos é o do historiador grego Heródoto, que viveu no século V a.C. Ele escreveu sobre uma torre impressionante na cidade da Babilônia, chamada Etemenanque, que significa casa do fundamento do céu e da terra, segundo Heródoto. Essa torre tinha 91 metros de altura e 91 metros de largura, e era decorada com ouro e pedras preciosas. Ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era considerada a morada do deus Marduk, o principal deus babilônico. Alguns estudiosos acreditam que essa torre é a mesma Torre de Babel da Bíblia, ou pelo menos uma reconstrução dela. Eles argumentam que o nome Babel é uma forma hebraica de Babilônia, e que a confusão das línguas pode ter sido uma forma de explicar a origem dos vários idiomas que existiam naquela região. Eles também apontam que existem semelhanças entre a descrição bíblica da torre e a descrição de Heródoto, como o fato de ambas serem construídas em tijolos cozidos e betume, e de ambas terem um propósito religioso.
Por outro lado, outros estudiosos rejeitam essa identificação e afirmam que a Torre de Babel é uma história simbólica, e não histórica. Eles argumentam não haver evidências arqueológicas ou documentais que confirmem a existência de uma torre que chegasse até o céu, ou que houve uma confusão das línguas em um momento específico da história. Eles também apontam que existem diferenças entre a descrição bíblica da torre e a descrição de Heródoto, como o fato de a torre bíblica ser construída em uma planície, e não em uma cidade, e de a torre de Heródoto ter sido construída muito tempo depois do suposto evento da torre bíblica. A verdade é que não podemos ter certeza sobre a realidade da Torre de Babel. Talvez ela tenha existido, talvez não, talvez ela tenha sido inspirada em alguma construção real, talvez não. O que podemos fazer é estudar as evidências disponíveis, comparar as diferentes fontes e perspectivas, e tirar as nossas próprias conclusões. Mas o mais importante é entender o significado espiritual da história, e o que ela nos ensina sobre Deus, sobre os homens e sobre o mundo. Para encerrar, vou deixar algumas citações bíblicas com o tema do vídeo. O Senhor confundiu a língua de toda a terra e os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 9. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18, 10. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. 1 Coríntios 14, 33. Há um só corpo e um só espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, já um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4, 4-6. A história da Torre de Babel, seja considerada um relato histórico literal ou uma narrativa simbólica, oferece valiosas lições espirituais, independentemente das interpretações sobre sua historicidade. O significado subjacente dessa lenda transcende o tempo e desafia os espectadores a refletirem sobre sua relação com Deus, com os outros e com o mundo. A soberania divina, a humildade diante de Deus, o valor da diversidade cultural e a importância da unidade no corpo de Cristo são aspectos que emergem dessa história bíblica. A confusão das línguas e a dispersão dos povos representam a intervenção divina para evitar que a humanidade se orgulhe excessivamente de suas realizações e desafiem a vontade de Deus. As evidências históricas, como a presença de zigurates na Mesopotâmia, oferecem fascinantes conexões, mas a interpretação final da Torre de Babel permanece uma questão de interpretação pessoal e fé, seja ela uma representação literal de um evento histórico ou uma parábola rica em significado espiritual. A mensagem central permanece: Deus é soberano, a humildade é essencial, e a diversidade é parte do plano divino. Agradeço a todos por acompanharem este vídeo sobre a Torre de Babel. Continuem explorando as narrativas bíblicas, buscando compreensão e aplicação em suas vidas. Agradeço também por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que cada história da Bíblia inspire crescimento espiritual, reflexão e uma busca contínua pela compreensão do plano divino. Até a próxima aventura através das lendas bíblicas.